Este é o Simpósio de HIV, Informação que Transforma, Prevenção que Salva, organizado pela Secretaria de Saúde de São Carlos. A nossa convidada agora para a sua palestra é a médica infectologista Sigrid de Souza Santos, do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos e membro da diretoria da Sociedade Paulista de Infectologia. A palestra é sobre diagnóstico adequado. Parece algo banal dentro do nosso dia a dia, mas até hoje a gente tem algumas dificuldades práticas e é sempre bom tomar um cuidado especial com o diagnóstico. Não só do diagnóstico de infecção por HIV, qualquer diagnóstico, né? Mas tem alguns detalhes técnicos. O que eu vou apresentar é um pouquinho árduo, né? Um pouquinho duro o que eu vou apresentar, mas eu explico isso. Todas as pessoas que vivem com HIV, aliás, quando está todo mundo lá esperando a consulta, estava assim, isso é CD4, quanto tá? Não, o meu está quanto? Minha carga viral está indetectável desde 1900 bolinha, não é assim? É muito importante essa coisa de empoderar, não só nós, o profissional de saúde saber, né? Mas a pessoa que vive entender como é que é o diagnóstico, porque o que significa cada exame, e vai nesse sentido essa minha apresentação. Primeiro, quando a gente deve solicitar? Eu achei bem legal, né, algumas falas hoje de manhã. Qualquer oportunidade para a gente fazer o diagnóstico, porque é uma chance de você pegar o melhor momento da sua infecção, né? E nunca ter nenhuma complicação, não ter nenhuma complicação orgânica, nenhuma doença oportunista, né? Mas na prática clínica, algumas situações são especialmente importantes para o médico, a equipe de saúde pensar em diagnóstico. Então, uma delas é a síndrome monolike, a doença aguda por HIV. O clássico, né, é aquela história de assim, bom, me descuidei, né, aconteceu alguma coisa. E quando eu dou essa aula é muito engraçado, né, aqui na cidade tem a Tusca, né, daí eu dou essa aula, passa a Tusca, tá todo mundo assim, professora, senti um gânglio aqui, sabe? Que é a doença aguda, que é o momento que a gente tem um contato com HIV e que normalmente é uma doença febril com gânglios, mas que nem sempre a gente tem. Eu posso ter o contato com HIV e algumas semanas depois da doença soroconverter e não sentir nada, né? Ou eu posso ter uma doença febril aguda com gânglios depois de uma possível exposição e não ser o HIV, ser um Epstein-Barr, ser uma infecção por citomegalovírus, isso também acontece. Então, como saber? Testando. Quando eu tenho algum sintoma constitucional, e daí que vem qualquer oportunidade, estou atendendo qualquer queixa num pronto atendimento, qualquer queixa numa internação, é uma oportunidade de testar. É lógico que algumas queixas são mais relacionadas. Infecções de vias aéreas superiores, coisa que a gente viu pouco, né, nesses últimos anos, né? Quadros diarreicos, quadros febris, arrastados, eu tenho que investigar. E agora, e também no caso de doença definidora de AIDS. Você fala assim, mas isso é fácil, né? Chega uma pessoa com uma neurotoxoplasmose, todo mundo vai saber. Se já sabe que é neurotóxico, se não acha que é o AVC, né? Porque às vezes ainda tem aquela ideia de que se a Sigrid é professora de medicina, mãe de saúde, ela não pode, mãe de família, ela não pode ter o HIV. Então, se a Sigrid passar mal e um braço dela não mexe, ela tem um AVC.
E daí passa o tempo, o AVC não melhora, no AVC não melhora, a Sigrid morreu de neurotóxico. Por quê? Porque a Sigrid não pode ter HIV. Por quê? Por que a Sigrid não pode ter HIV? E também se eu tenho uma exposição conhecida, né? Não apenas num acidente ocupacional, e lembrando que o acidente ocupacional ele é tão mais de risco quanto menos eu tenho diagnóstico, nas situações aquelas pessoas que você não sabe nada no pronto-socorro, né? Não é dentro de uma clínica especializada onde está todo mundo tratado, né? Ali o risco é menor e as pessoas normalmente pensam o contrário, né? E as populações-chave, que já foi discutido de manhã, que, na verdade, todos temos o risco de ter o HIV, de ter uma relação, sejamos pessoas sexualmente ativas, né? Mas a prevalência da infecção é maior na população-chave. E essas populações, quanto mais vulneráveis elas forem, mais a gente tem que garantir o acesso delas ao diagnóstico. Na gestação, até porque, se não baixar o Espírito Santo, né, para que tenha gestação, teve relação sexual desprotegida, né, no primeiro e no terceiro trimestres. Aqui também, dentro do que foi discutido hoje, que, na verdade, tem que estar aqui dentro da população-chave também, os adolescentes, né, e adultos também devem ser testados. O adolescente, porque a gente tem uma maior prevalência. A gente fez vários estudos aqui, a gente fez junto nas testagens, e, por exemplo, na população universitária, num estudo que a gente fez entre 2013 e 2017 aqui, a prevalência de HIV era o dobro da população geral de São Carlos. E a gente trabalhou bastante isso, a gente regularmente, desde aquela época, implantou um serviço que faz testagem lá, né, dentro da UFSCar, faz sempre campanhas na USP, justamente para diminuir. Isso tem melhorado. Cíntia, não sei os dados, né, mas isso, o pior foi naquela época. Depois a gente trabalhou tanto, que foi melhorando até os últimos dados que eu vi. Agora, eu não vou me testar se eu chegar e uma pessoa me tratar mal. Eu não vou me testar se alguém, na hora sentadinha lá fora, alguém já ficar assim, quem está sentado aqui para fazer o teste? Né? Eu não vou me testar, em alguns lugares, infelizmente ainda tem, se eu for criminosa, se eu tiver o HIV. Infelizmente, isso ainda existe. Eu não vou me testar se eu vier positivo e alguém for me agredir. Então, para que a pessoa se teste, ela tem que se testar, porque ela, testando, ela sabe que ela vai ter acesso a um remédio, ela vai viver melhor, não pior. Né? Pior não dá, né? Então, é muito importante que a testagem seja associada a uma condição de não haver estigma, haver acesso à saúde, não haver violência, porque senão as pessoas não vão ser testadas. Agora vem aquele pedacinho mais chato, porque eu vou discutir um pouquinho, mas é muito importante para a gente entender alguns detalhes da sorologia. Da sorologia da carga viral, do teste molecular que a gente usa para fazer o diagnóstico de HIV. Então, para a gente diagnosticar o HIV, é muito importante a gente voltar à estrutura dele e lembrar que a partícula viral tem proteínas que são específicas deste vírus. AGP120, AGP41, tem um nucleocápside com uma proteína bem importante para o nosso diagnóstico, que é a P24, e dentro dele tem um complexo enzimático de proteínas que tem função enzimática e o próprio material genético viral, que é de RNA. E por que
isso tem importância? Porque entender isso fez com que hoje a gente consiga fazer o diagnóstico com 12 dias de infecção. Então, voltando, e cada fase do meu contato com HIV, o meu diagnóstico vai ser diferente. Então, é uma maneira que eu diagnostico se eu acabei, há 2 semanas eu tive contato com HIV. É uma maneira que eu diagnostico. Porque, nesse caso, eu posso ou não ter sintomas, como eu disse, eu posso ter febre, dor de garganta, dor de cabeça, uns gânglios, que eu posso achar que é Covid, que é influenza, que é uma mononucleose infecciosa, que é rubéola, ou que é doença aguda por HIV, que é o momento que eu tenho contato com HIV. Guardem que, neste momento, muitas vezes o nosso sistema imune ainda não acordou, não percebeu que está acontecendo alguma coisa. E, para que eu consiga fazer o diagnóstico, algumas técnicas de diagnóstico precisam de uma resposta imune. Outro momento é quando eu estou assintomático e eu quero me testar. Né? Eu já tive contato, que eu posso ter, né? Estou sem sintoma nenhum, não tive contato nenhum, mas posso ter tido no passado. Né? Quando eu estou assintomático, na fase assintomática, eu já tenho anticorpos. É mais fácil fazer o diagnóstico, mas eu não sinto nada. Se ninguém me pedir, eu não vou saber. E quando que eu não quero fazer o diagnóstico? Quando a pessoa... Eu não quero deixar para fazer o diagnóstico na fase tardia, quando ela tem sintomas da síndrome da imunodeficiência adquirida. Por quê? Eu vou conseguir lidar? Vou, mas daí eu tenho que lidar com HIV e com, eventualmente, uma outra doença, mais remédios. Então, o melhor é não adoecer. E é que é isso que a gente está vendo agora. Hoje, a gente cada vez diagnostica mais cedo, justamente para a pessoa não evoluir com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Explicando um pouquinho melhor. Aquela primeira fase, então, logo depois, né, eu lá encontrei, agora vocês vão ver, vou denunciar totalmente a minha idade. Encontrei o Alain Delon. Eles nem sabem quem é. Bom, enfim. E teve um romance, né? 2 semanas depois, estou com dor de cabeça, febre, gânglios. Nesse momento, eu tenho muito vírus circulando, mas não deu tempo de haver a produção de anticorpos. Eu estou começando a acordar meu sistema imune, ter uma resposta de CD4, de CD8 de produção de anticorpos. Depois disso, o que acontece? Por que a gente não cura? Até tem gente que certamente cura nessa fase. Mas a gente destrói 99,99% dos nossos vírus. Só que a gente não elimina porque não é 100. 99,9% não é igual a 100. Então, o que acontece? Nosso sistema imune controla a infecção depois de umas semanas. E daí eu não vou ter tanto vírus circulando. Eu vou mostrar para vocês, algumas pessoas não têm nada de vírus circulando. São raras, mas elas existem. E, nesse momento, eu vou ter a produção de anticorpos, que eu vou mostrar mais para frente. E daí, anticorpo é bom para fazer o diagnóstico. E depois de 10 anos, que o estímulo no meu sistema imune vai cansando o meu sistema imune, eu posso entrar em exaustão na minha resposta imune e ir para a fase de AIDS, quando o meu CCD4 está abaixo de 200. E ter ou não uma doença oportunista. Aqui, mostrando em termos diagnósticos, você fala assim, mas qual a importância disso que a Sigrid está falando? Por quê? Porque a gente vai ter, no nosso armamentário, teste rápido para fazer diagnóstico. A gente vai ter os imunoensaios que fazem em laboratório, como a ELISA, a quimiluminescência. A gente vai ter a carga viral de RNA, tem de DNA proviral. Então, o que a gente vai usar e por quê? Então, aqui vocês vão entender por quê. Então, tive minha exposição
Passaram 2 semanas, 3 semanas, eu comecei a ter sintomas. Estou, talvez, com uma doença aguda por HIV. Acabei de pegar. O que está acontecendo neste momento? Eu tenho muito vírus circulante. Deu tempo de eu produzir anticorpo? O que vocês acham? Lá atrás, meninas. Adriana, o que você acha? Não deu tempo? Não deu tempo. Então, se eu fizer um teste rápido, vai estar como? De 3ª geração, um teste habitual, vai estar negativo. Certo? Então, não adianta, numa exposição recente, eu usar testes com baixa sensibilidade. No entanto, se eu fizer a carga viral, eu vou conseguir fazer diagnóstico? Vou. Porque eu vou ter vírus circulante. Então, numa exposição muito recente, a carga viral, na doença aguda, numa exposição muitíssimo recente, por isso que a gente faz tanta carga viral no recém-nascido exposto ao HIV durante a gestação. Por isso é tão importante a gente fazer aquelas várias cargas virais no recém-nascido e a gente continua, até 18 meses a gente fica lá fazendo carga viral. Por quê? Porque eu vou pegar primeiro. No entanto, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhezinho aqui. Tem uma proteína do vírus que também é quase tão precoce quanto a carga viral, que é a P24. Lembra que eu mostrei que tinha um capsídeo, que tinha uma proteínazinha interessante? Quando eu produzo vírus, eu libero essa P24 também na circulação. E ela é quase tão precoce quanto a carga viral. E daí saiu esse diagrama, que é bem interessante, que ele nos mostra qual o melhor jeito de eu fazer o diagnóstico em cada fase da infecção. E daí explica um monte de manuais e de guias que a gente usa na prática clínica, que fala assim, olha, não tem sentido eu olhar esse exame para fazer esse diagnóstico. Então, o primeiro que positiva, 12 dias, 10, 12 dias, é a carga viral. O segundo, 18 dias, P24. Depois, olha, os anticorpos, então lá pelos 25 dias começam os anticorpos, principalmente anticorpo IgM. E depois vem anticorpo IgG, e o último a positivar é o Western blot, vocês vão entender por quê. É meio técnico, mas acho bem interessante que vocês entendam por quê. E depois que positiva o Western blot, o último a positivar vai ser a banda P31, que é a banda da integrase, que é uma das enzimas do complexo enzimático viral. Então, eu faço o diagnóstico do mesmo jeito para todas as pessoas? Não. É muito importante, para decidir que exame eu vou utilizar, eu ter uma história clínica para saber que fase que a pessoa está. E aí, a doença é igual para todo mundo? Não, a doença não é igual para todo mundo. Quando a gente dá uma aula, quando a gente mostra aquele gráficozinho, a gente está falando da média das pessoas, que são os progressores intermediários. Os progressores intermediários, eles vão ficar 8, 10 anos sem ter nada. Ao longo desse tempo, se ele não tratar, eu tenho replicação viral, o sistema imune ativado, ele vai evoluindo com queda de CD4 e pode evoluir para AIDS em 8, 10 anos, com queda de CD4. Mas uns 15% dos pacientes ficam mais de 15 anos sem ter nada. Uns 6% dos pacientes ficam mais de 10, 15 anos sem ter nem queda de CD4. E 1% são os controladores de elite. 1% das pessoas ficam indeterminadamente sem ter queda de CD4 porque elas controlam imediatamente a infecção. E tem
algumas pessoas que, por características genéticas, por ter outras infecções, evoluem mais rapidamente, por condições de vida e por cepas virais mais agressivas. Então, eu vou falar rapidamente de alguns detalhes técnicos que são importantes. Então, quando eu falo que eu vou fazer um diagnóstico sorológico, é muito importante eu entender o que é esse diagnóstico. Antigamente, a gente tinha os ELISAs de primeira geração. O que é? Eu pegava o vírus, batia num liquidificador, colava numa placa e jogava o soro do paciente para ver se reagia ou não. Então, era um teste muito ruim. Demorava mais que 2, 3 meses para positivar. E muito falso positivo e muito falso negativo, porque tinha pedaço de célula que não era... Então, talvez, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma época que as pessoas se curavam. Me curei sozinho do HIV, que na verdade nunca teve. Era um teste mal feito, que eram os de primeira geração, que foram os primeiros. Aqui lá em 83, foi quando surgiram esses ELISAs de primeira geração. Mas todas as gerações, elas têm a mesma lógica. Eu pego um pocinho, ponho antígenos do HIV, jogo o soro do paciente. Se eu tenho uma infecção, meu corpo vai produzir anticorpos contra aquele agente. Se eu produzir anticorpos contra aquele agente, o anticorpo vai colar ali. E daí eu ponho um anticorpo feito em animal, que ele vai detectar a presença de anticorpo humano, que ele vai marcado com uma coisa colorida, que vai dar cor. Se a pessoa tem o HIV, esse anticorpo laranjinha vai aparecer e ele vai ser detectado pelo verdinho, que vai dar cor. E daí eu vejo cor na minha placa de ELISA, por exemplo. Mas eu tinha um problema de muito falso negativo, muito falso positivo. Eu fui para a segunda geração. Na segunda geração, o que eu fiz? Ao invés de bater cultura de vírus no liquidificador, eu pegava o gene, punha numa bactéria, numa levedura e produzia industrialmente proteínas específicas só do HIV para colar no meu exame. O que aconteceu? Muito mais específico, muito menos falso positivo, reações mais sensíveis e específicas, mas ainda demorando para positivar. 2 meses, 1 mês e meio para 2 meses. Daí surgiu que a gente ficou muito tempo, agora a gente já está usando de 4ª geração, e eu estou falando só isso, para vocês entenderem por que hoje a gente usa ensaio de 4ª geração. Surgindo de 3ª geração. De 3ª geração é muito legal. Vocês lembram quem era o segundo a positivar? Eu vou dar nomes, hein? Beatriz. Quem é a segunda a positivar? Quem vai falar? Lucas, eu estou aqui com meus terceiranistas sendo torturados, né? Olha, vocês foram salvas. É o P24. Daí, o que acontece? Eu ponho na placa não só... Ai, desculpa, eu já pulei para a 4ª geração. Louca. Pulei para o 4ª. Né? Antes do 4ª, eu já estava... O 4ª é essa revolução do P24. Mas no de 3ª, eu não só marco anticorpo, quanto eu marco antígeno. E daí, o que acontece? Eu detecto IgM também. E o IgM, lembra que começava mais cedo também, com 25 dias? Porque eu vou dar cor com anticorpo, daí ele vai pegar, e com antígeno. Então, eu vou pegar. E aí sim, o de 4ª, porque eu me adiantei, né? Fui super precoce. O de 4ª é essa coisa linda. Eu ponho na placa antígenos do vírus e eu vou detectar IgM e IgG do paciente. E aí vem o legal. Eu ponho anticorpo anti o P24, que com 18 dias já está lá circulando. Então, hoje, quando a gente pede um ensaio enzimático aqui em São Carlos, ele já vem de 4ª geração, sendo ELISA, sendo quimiluminescência. Então, isso permite um diagnóstico mais precoce.
E quando você fala, e o teste rápido, o que é igual? O teste rápido é um imunoensaio igualzinho. A diferença é que, ao invés de eu pôr uma placa, que eu ponho o antígeno, e eu ligo o anticorpo, para depois pôr alguma coisa que vê esse corpo, por luz, por enzima, o que eu faço? Eu coloco o sangue do paciente, furo o dedinho dele, coloco uma gotinha aqui. Se tiver anticorpo, ele vai passar por aqui, e aquele anticorpo do coelho, do rato, anti-imunoglobulina humana, marcada com sais de ouro, gruda nele. E aqui tem antígenos do HIV. Se eu tiver anticorpo contra o HIV, ele vai colar aqui. Só que já está saindo, já existe, a gente ainda está usando o teste rápido de terceira geração, mas já existe de quarta geração que pega o P24 também. E o que é a linha de controle de qualidade? É anticorpo anti-imunoglobulina. Por quê? Para eu ter certeza que meu teste é positivo e negativo, eu tenho que ter certeza que tem algum anticorpo aqui, se aquela minha amostra não era sangue de verdade, por exemplo, ou que não funcionou, ou que teve algo interferente. Nesse caso, não vai dar o controle de qualidade, eu não posso usar isso para nada. E eu olho, então, por isso que eu olho o teste rápido, para eu dizer que ele é positivo, tem que ter a banda de teste, a banda de controle de qualidade. Para dizer que ele é negativo, ele tem que ter a banda de teste negativa, mas a de controle de qualidade tem que ser positiva. E se não tiver o controle de qualidade, não serve para nada. Resumindo. Aí você fala assim, e daí por que tem que confirmar? Porque mesmo sendo ensaios cada vez mais sensíveis e específicos, muitas vezes eu fico com dúvida da diagnóstica e ainda posso haver reação cruzada com algumas situações. Pessoas que tiveram câncer, pessoas que têm doença autoimune, mesmo na gestação eu posso fazer anticorpos contra coisas que eu nunca vi. Algumas doenças agudas virais, eu estimulo todo o meu sistema imune a fazer anticorpo contra esse púlpito, contra essa mesa, contra coisa que eu nunca vi, contra o HIV. E daí meu teste vai ser falso positivo. Então, primeiro, não colha. Se você tem uma situação que não é que não colha, sabidamente, né, eu estou em uma infecção, eu vou colher, mas eu vou ter o cuidado, não deu o diagnóstico, não colher, não deu o diagnóstico sem ter certeza absoluta do diagnóstico, a confirmação desse diagnóstico. E como eu posso confirmar? Por carga viral, que eu tenho que ter mais do que 5.000 cópias. Por quê? Para não ter chance daqueles pocinhos, um espirrou no outro, na hora que eu pipetei, um pocinho é de uma pessoa, o outro pocinho é de uma outra pessoa. Espirrou. Já vai dar uma copiazinha, sei lá, 500. Não significa... Por isso que tem que ser 5.000. Não pode ser menos que 5.000, para eu confirmar o diagnóstico. Né? E o que é importante da carga viral? Preferencialmente, eu vou confirmar com a carga viral. Por quê? Porque é o mais precoce. Então, se eu acabei, sei lá, tive meu afé, e daí, sei lá, estourou preservativo, eu não usei PEP, sei lá, soroconverti. Eu vou saber logo, eu não tenho que esperar muito, né? Então, hoje, eu consigo, com 12 dias, eu consigo o diagnóstico. Mas, eu também posso usar um teste de Western blot ou imunoblot. O que é isso? O teste tanto de Western blot quanto o imunoblot, eu vou mostrar a tecnologia meio chatinho, mas, resumindo, eu vou separar cada proteína do HIV e não vai ter nenhum vírus, nem da mesma família, nem muito próximo, que vai dar o mesmo padrão de exame que ele. Só que, quando eu estou com todas as proteínas todas juntas, qualquer uma delas vai positivar meu exame. Quando eu separo, eu aumento a especificidade do meu exame, mas eu diminuo a sensibilidade, a capacidade de fazer o diagnóstico. Eu vejo muito, eu quero o Western blot. Não, o Western blot ele é menos sensível. Ele dá certeza, mas o mais precoce, ele é o mais tardio de todos. E o mais caro. Então,
como é que eu detecto a carga viral? Eu vou detectar a presença do material genético do vírus. Então, se eu tenho um DNAzinho, um nadinha de DNA, acho que não. O que eu vou fazer? Eu pego esse DNA e transformo o que era umzinho, tem uns ciclos. Cada ciclo, cada vez ele vai duplicando. Eu duplico, quadruplico, eu vou aumentando em proporção logarítmica a quantidade de cópias. Aquilo que eu não conseguiria detectar, eu consigo detectar. E agora, inclusive, a gente usa em tempo real, que cada vez que tem um ciclo vai aumentando, fazendo uma curva. E eu consigo detectar porções mínimas de material genético numa amostra. Isso é a carga viral. Então, se eu tenho um erro, esse erro também aumenta com a proporção que aumenta a quantidade de material genético nessa amostra. E o que é o Western blot? O Western blot, eu pego o material, o HIV, e eu não vou simplesmente colocar as proteínas, eu pego o vírus inteiro e ponho num campo eletromagnético. Faço uma gelatina, um agar, uma gelatina, e ponho nesses pocinhos aqui, e ponho um campo eletromagnético. Proteínas têm carga elétrica negativa. Se eu tenho uma proteína enorme e eu ponho uma carga elétrica, ela vai andar. Mas ela vai andar pouco, porque ela é enorme. Se eu tenho uma proteína pequena e ela tem a carga elétrica, ela vai andar muito. Então, eu vou distribuir as proteínas de acordo com a carga elétrica. Daí, tem toda uma enrolaçãozinha, um treco mais chatinho, que eu pego, só que eu estou numa gelatina. E vai fazer um monte de proteína. Eu passo uma carga elétrica, passo da gelatina para um papel. E eu vou ter uma tirinha de papel todas as proteínas do HIV por peso molecular de uma maneira super específica. Aí, o que eu vou fazer? Lembrando, o que é específico? GP120, 41... P24, certo? P31, que vai estar lá dentro. E daí, o que vai acontecer? Aqui está a minha tirinha. Eu jogo o soro do paciente. Só se for outro retrovírus, se for HTLV1, não vai colar. Ou vai colar numa distribuição diferente, só algumas proteínas. Eles vão colar de uma maneira muito específica. Esse daqui é um resultado de um negativo. Na verdade, é o tempo de uma pessoa soroconvertendo. E vai, P24. Olha como ele positiva primeiro. Depois, aqui, com o tempo, né? Vão passando, a reatividade aumentando, daí a 41, a GP160, a GP120. Eu consigo detectar a presença de anticorpo contra cada proteína específica do vírus. Então, é ótimo quando eu tenho dúvida, mas ele é caro. Vocês perceberam? Eu tenho que fazer uma cultura celular, pôr o vírus para crescer, daí eu despedaço o vírus, ponho a proteína num campo magnético, passo para outro, ou seja, caro, demorado. E hoje a nossa rede de fazer carga viral é muito mais rápida. E como seria no teste rápido? No teste rápido é a mesma coisa. Eu vou detectar as proteínas, como se fosse de um ELISA. Só que eu faço 2 em sequência. Por que quando eu mando para o laboratório eu tenho que dançar 2 amostras e quando a pessoa está na minha frente, eu posso fazer o teste e já dar o resultado? Porque não dá para eu trocar com uma pessoa na minha frente fazendo o teste, eu não vou trocar com nada, vocês concordam? Agora, tubo pode se perder, pode se trocar, por isso que são 2 coletas. Então, para fazer diagnóstico, ou eu faço com teste rápido, que a pessoa está na minha frente, eu detecto, se vem um positivo, eu faço mais um, vem positivo, eu confirmo. E se eu ficar com dúvida, daí eu vou para o laboratorial. Agora, se eu vou para o laboratório, e eu até vou desestimular ao máximo, porque o teste rápido, gente, você resolveu o seu problema em 15 minutos. Ele sai R$0 para a instituição.
Então, você resolve o problema da pessoa, você já toma, já decide carga viral, já colhe carga viral, já dá remédio, que é aquilo que Paulo falou, o mais rápido possível, né? Agora, se manda para o laboratório, o que vai acontecer? Eu vou fazer o ensaio enzimático de terceira ou de quarta geração. Aqui já tem o de quarta. Se for reagente, se não for reagente, eu já excluí, porque é um exame muito sensível. Se não for reagente, se for reagente, eu vou ficar em dúvida. Ah, será que trocaram o tubo? Melhor ter certeza, né? Será que teve algum problema? Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para o teste molecular. Alguém sabe por que eu vou preferir fazer carga viral ao invés de fazer o Western blot? Eu já falei. Não exato. Quem é o mais precoce? A carga viral. Se eu for o Western blot, a pessoa teve contato e falou assim, e veio negativo, mas vamos esperar, vamos repetir, porque pode ser que ele não tenha positivado ainda. A carga viral é o mais precoce, por isso que de preferência você vai fazer o segundo teste, o teste confirmatório, usar a carga viral. Se o resultado é maior que 5.000 cópias, positivo. A amostra está positiva. É bom eu colher uma segunda amostra só para ter certeza que não teve troca de tubo, porque é tudo feito no mesmo material biológico. Se não vier e eu ainda tenho dúvida, que situação eu vou ter dúvida? Só tem uma situação que acontece em 1% das pessoas. Eu fiz um imunoensaio, veio positivo. Fiz a carga viral, veio negativo. O que pode ser? É raro, mas pode ser. Quem é aquele que imediatamente depois de ter a infecção fica negativo? O controlador de elite. Então, quando eu preciso do Western blot, se a carga vem vir negativa, eu tenho dúvida que aquela pessoa não é um controlador de elite. Nesse caso, daí, eu vou fazer o Western blot. Para eu poder... e daí não confirmou. Se persiste a minha dúvida, eu espero 30 dias e repito tudo. No caso, quando eu estou com o teste rápido na minha frente, eu fiz uma bancada e deu discordância, eu posso repetir lá na hora. E se permanece a discordância, eu mando para o laboratório. Mas, assim, eu vejo no hospital que é muito mais... Você resolve muito mais rápido, não tem chance... A gente muitas vezes tem que mandar para outro município, vai para a Unesp de Araraquara, a confirmação. E eu acho que a gente tem que estimular que a rede use, por mim, exclusivamente o teste rápido. Deixar, sim, o exame, o ELISA, que vai para o laboratório, que tem que ir para outro município, para confirmação, os ensaios enzimáticos, ser por último, que demora e a logística é mais complicada. Se a gente vem da rede de graça o teste rápido. E deixar só para quando você tem dúvida no teste rápido. Obrigada.